Sejam todos bem-vindos a esse nosso terceiro encontro, essa nossa terceira aula. Nas aulas anteriores, nós entendemos o conceito de inflação e vimos como ela corrói o nosso poder de compra ao longo do tempo. Entendemos também o conceito de moeda forte e moeda fraca, percebemos que o real de fato é uma moeda fraca e que nós não devemos concentrar o nosso patrimônio nesse tipo de moeda. Agora, nessa aula, nós vamos dar um passo à frente. Afinal de contas, a intenção desse curso é fazer com que você saia do real ao Bitcoin. Com isso, vamos conhecer agora uma das invenções financeiras mais revolucionárias da história da humanidade, o Bitcoin. E eu não estou exagerando quando eu digo isso. De fato, o Bitcoin é muito mais do que uma simples moeda digital. Ele é uma resposta direta ao sistema financeiro tradicional. É uma reação da sociedade que está cansada desse mundo onde a inflação corrói nosso poder de compra, onde os estados e os governos manipulam a economia e faz com que a gente perca cada vez mais o nosso poder de compra. O Bitcoin é uma tecnologia econômica que quebra toda a lógica do sistema financeiro tradicional. E nós vamos perceber isso mais à frente. Então, para darmos início a esse nosso conhecimento sobre Bitcoin, a primeira coisa que devemos fazer é como foi que o Bitcoin surgiu, aonde o Bitcoin surgiu. E para a gente entender o motivo pelo qual o Bitcoin foi criado e o cenário do qual o Bitcoin surgiu, nós temos que voltar lá em 2008. Um ano marcado por uma das maiores crises financeiras globais da história da humanidade. Bancos quebrando, famílias perdendo suas casas, governo imprimindo constantemente dinheiro para salvar esses bancos que geraram todo esse caos financeiro. E no meio disso tudo surgiu um nome misterioso na internet, chamado de Satoshi Nakamoto. Satoshi Nakamoto é um pseudonome, ou seja, é um nome falso utilizado para identificar uma pessoa ou um grupo de pessoas na internet. E esse nome foi atribuído ao criador do Bitcoin. E até hoje, uma das curiosidades do Bitcoin é que ninguém sabe quem de fato é Satoshi Nakamoto. Como o Satoshi Nakamoto é um pseudonome, não é o nome original da pessoa ou do grupo de pessoas, nós não sabemos de fato quem é Satoshi Nakamoto. Se ele é uma pessoa, se ele é um grupo de pessoas, se ele é um homem, uma mulher, se ele está vivo. Toda essa curiosidade que envolve o criador do Bitcoin até hoje não foi resolvida, a sua identidade ainda continua sendo um mistério. E uma das outras curiosidades é que Satoshi Nakamoto ele deixou uma carteira com mais de 1 milhão de Bitcoins. E essa carteira ela nunca foi movimentada, ele nunca utilizou nenhum dos Bitcoins que existe nessa carteira. Isso reforça a ideia de que no final das contas o Bitcoin não foi criado para enriquecer alguém ou para enriquecer o seu criador. Ele foi criado para transmitir e para dar uma ferramenta de liberdade financeira para a sociedade, para as pessoas. E mais à frente nós vamos entender como de fato o Bitcoin faz isso, como é que o Bitcoin transmite essa liberdade financeira para as pessoas. Então vamos voltar lá em 2008. Em 2008 estava acontecendo toda essa crise e surgiu esse nome na internet, Satoshi Nakamoto. E o Satoshi Nakamoto ele publicou um artigo conhecido como Bitcoin, um sistema de dinheiro eletrônico ponta a ponta. Ou seja, traduzindo, é um sistema de dinheiro eletrônico de pessoa para pessoa, onde ele não precisa de um intermediário, ele não precisa de um banco, de um governo para fazer a intermediação das transações. Satoshi Nakamoto ele percebeu que o problema do sistema financeiro tradicional não estava somente nas crises inflacionárias e na perda do poder de compra e na impressão de dinheiro pelo governo. O problema estava, na verdade, no modelo centralizado de confiança, o fato de dependermos de um elo central, onde ele pode dizer o que a gente pode ou não pode fazer, o que deve e o que não deve ser feito. E daí, por isso que surgiu o Bitcoin. O Bitcoin surgiu para resolver esse tipo de problema, pois o sistema do Bitcoin funciona de forma descentralizada, ou seja, é um sistema que não precisa de nenhum órgão central, como bancos ou governos. E essa, sem dúvida, é a magia central do Bitcoin, que faz com que o Estado saia do seu dinheiro, e é isso que traz de fato a tal liberdade financeira que foi almejada pelo Bitcoin. O Bitcoin, ele tem muitas curiosidades na sua trajetória, na sua história. E uma das curiosidades aconteceu em 22 de maio de 2010. Essa curiosidade foi que um programador conhecido como Laszlo, ele pagou 10 mil bitcoins por 2 pizzas. Naquela época, 10 mil bitcoins valiam em torno de uns 40 dólares. Era bem diferente do que vale hoje. E mais ou menos na cotação daquela época eram em 100 reais. E ele ofereceu esses 10 mil bitcoins e uma pizzaria aceitou fazer essa troca, essa transação de 10 mil bitcoins por 2 pizzas. E desse dia em diante, esse dia, né, dia 22 de maio de 2010, ele foi marcado, foi conhecido como Bitcoin Pizza Day. E é um dia que é bem significativo na comunidade do Bitcoin, porque foi a primeira vez que o Bitcoin saiu da teoria, né, saiu da internet e de fato ele entrou no mundo real, ele entrou na prática, ele comprou alguma coisa no mundo real, no mundo concreto. Inclusive, aqueles 10 mil bitcoins que foi pago em 2 pizzas em 2010, hoje ele valeria bilhões e bilhões de reais. E essa é toda a magia do Bitcoin. Ele tem todas essas curiosidades e essas mistificações
em cima da sua trajetória. Mas, deixando tudo isso de lado, vamos de fato entender, afinal de contas, o que é um Bitcoin? O que é o Bitcoin? Bitcoin, como já foi dito, é uma moeda digital descentralizada, que roda em uma rede conhecida chamada de blockchain. Assim como o dinheiro tradicional, como o Pix e como o real, ele roda em um ambiente bancário, numa rede bancária, né? Onde você faz o Pix e o Pix sai daqui e cai na conta das outras pessoas, de uma outra pessoa que você queira enviar, o Pix, ele funciona dentro da rede, em cima da rede bancária. O Bitcoin, ele é a moeda digital descentralizada e ele funciona em cima de uma rede. Essa rede é conhecida como blockchain. Essa rede é a rede que roda o Bitcoin e que registra as transações do Bitcoin. É como se fosse um grande livro público, onde todas as transações do Bitcoin, elas são anotadas, elas são descritas aí nesse livro, e todo mundo, a diferença dessa rede chamada blockchain, que é a rede do Bitcoin, de uma rede bancária, é que todo mundo pode verificar. Essa rede ela é pública, e todo mundo pode verificar as transações que acontecem dentro do Bitcoin, dentro dessa rede conhecida como blockchain. Porque cada transação dentro dessa rede é validada por milhares de computadores que estão conectados pela internet e espalhados pelo mundo todo. E ninguém pode apagar ou falsificar nenhum tipo de informação que está dentro dessa rede. Ela é uma rede imutável. E o mais importante de tudo dentro dessa rede é que ela não existe um dono, não existe um banco, não existe um governo controlando essa rede, controlando o Bitcoin. É uma rede que ela pertence a todos e a ninguém ao mesmo tempo. É uma rede que não depende da confiança de ninguém. Ela depende simplesmente da confiança do código, da matemática, do sistema que roda o Bitcoin. Então, e agora que a gente já entendeu algumas curiosidades do Bitcoin, a sua história, nós vamos agora entrar nas características que tornam o Bitcoin, de fato, uma moeda única e diferente de tudo que já existiu como dinheiro na humanidade. Essas três características que nós vamos mencionar aqui é o coração do Bitcoin. E elas vão explicar por que o Bitcoin transmite aquela liberdade financeira mencionada no começo da aula, porque o Bitcoin ele protege o seu patrimônio, porque melhor que isso, além de proteger, ele valoriza o seu patrimônio ao longo do tempo e explica por que milhares de pessoas estão depositando seu dinheiro no Bitcoin e confiando nesse sistema financeiro conhecido como Bitcoin. Então vamos dar início e conhecer essas três principais características do Bitcoin. E a primeira característica do Bitcoin é a sua escassez programada. Como já foi mencionado algumas vezes em aulas passadas e nessa aula também, o Bitcoin ele tem uma escassez programada. Só vão poder existir 21 milhões de unidades de Bitcoin, nada além disso. E talvez essa seja uma das principais características do Bitcoin. No sistema financeiro tradicional, a gente tem ciência, a gente já viu que os governos podem e imprimem dinheiro sempre que querem ou que necessita. E no final das contas, essa impressão causa a inflação. O Bitcoin é o oposto disso. Ele é criado em cima de uma regra matemática clara. Só vão poder existir 21 milhões de unidades de Bitcoin, nada além disso. E nenhum governo, nenhum estado, nem mesmo o próprio criador do Bitcoin, ele pode alterar essa regra imutável. É justamente essa regra que faz com que o Bitcoin seja um ativo escasso. E por isso que dizem que o Bitcoin é o ouro digital, parecido com o ouro, por conta da sua escassez. Nós sabemos que produtos escassos, com uma baixa oferta e uma alta demanda, o preço desse ativo tende a subir. A gente já viu isso naquele conceito de oferta e demanda, que ele sempre vai regir muitas coisas aqui, principalmente dentro do Bitcoin. E a segunda característica é a descentralização. É uma das características que fazem do Bitcoin ser um sistema que não pode ser desligado, não pode ser censurado. No sistema financeiro tradicional, o dinheiro está na mão do banco, está na mão dos governos, e eles controlam tudo. Eles dizem o que você pode fazer, o que você não pode fazer, que horas você pode enviar, quanto e para quem você pode enviar, e eles podem até mesmo bloquear a sua conta. Quem viveu o Plano Collor sabe muito bem que isso já aconteceu e que eles já realizaram esse tipo de intervenção. O Bitcoin ele muda toda essa lógica. Por ele possuir uma rede descentralizada, e essa rede é espalhada por centenas de milhares de computadores ao redor do mundo, não existe um dono dessa rede, não existe uma empresa dona dessa rede, um servidor central, alguém que possa mandar e dizer liga ou desliga o Bitcoin. Se milhares de computadores estão rodando e um desses computadores para de rodar, outros milhares de computadores continuam rodando. Se, por exemplo, um país decide proibir o Bitcoin naquele país, como já aconteceu na China, vários outros computadores em outros países continuam rodando o Bitcoin. Então essa característica de descentralização faz do Bitcoin um tipo de sistema, um tipo de dinheiro que ele é incensurável. Você pode enviar valores para qualquer pessoa a qualquer hora, 7 dias na semana, 24 horas por dia, sem precisar de nenhum tipo de autorização de um gerente de banco ou de nenhum tipo de coisa. Zero burocracia. Você tem a própria autonomia de fazer o que você quer fazer com o seu dinheiro, com o seu patrimônio. E a terceira característica do Bitcoin é sua transparência e sua segurança.
tudo é transparente, tudo é público e verificável dentro da rede do Bitcoin. Porque toda transação que acontece no Bitcoin, elas ficam registradas naquele grande livro público, onde fica registrada todas as transações do Bitcoin, que a gente viu que é conhecida como blockchain. Isso significa que ninguém pode forjar nenhuma transação falsa, não pode também alterar o histórico de transação, e todas as transações que são realizadas, todos os bitcoins que são movimentados dentro da rede, eles podem ser rastreados, eles podem ser verificados. Por isso que a rede do Bitcoin é tão segura, porque a segurança do sistema da rede do Bitcoin, ele vem desses milhares de computadores que estão espalhados de forma autônoma pelo redor do mundo, utilizando a internet, e todos esses computadores, eles estão ali para verificar, aprovar e concordar com todas as transações que são realizadas dentro do ambiente do Bitcoin. É como se esses computadores eles funcionassem como uma auditoria gigante, que funciona 24 horas e de forma automática. E o mais interessante disso tudo é que você não precisa confiar em ninguém para isso acontecer. Você simplesmente precisa confiar no código, na matemática, no sistema do Bitcoin. Por isso que se diz que o Bitcoin é incensurável e incorruptível. E a gente sabe que nesse mundo no qual a gente vive hoje em dia, ter algo que seja incorruptível, que seja a falha de corrupção, é muito valioso. Então, são essas as três principais características do Bitcoin. A sua escassez, só vai poder existir 21 milhões de unidades de Bitcoin, nada além disso. A descentralização, ou seja, a ausência de necessidade de precisar de um elo central que governa e manda em tudo. É um sistema descentralizado, onde não existe um elo central que manda e desmanda dentro da rede. E a terceira característica é a sua transparência, é a sua segurança, onde tudo pode ser verificado, rastreado e auditado. E agora que a gente já conheceu essas características do Bitcoin, nós vamos agora entrar em um conceito genial do Bitcoin, que é conhecido como halving. O halving ele é um mecanismo genial do Bitcoin que ele faz com que o Bitcoin, a emissão de Bitcoin, seja reduzida pela metade ao decorrer de cada 4 em 4 anos. Mas para a gente entender como é que funciona de fato o halving, esse mecanismo, nós temos que entender um pouco como é que é feito a emissão de novos Bitcoins. Porque eu digo para você aqui, e já repeti várias vezes, né, de que o Bitcoin, só vão poder existir 21 milhões de unidades de Bitcoin. Mas só vão poder existir. Não é que existe 21 milhões de unidades de bitcoins. Os bitcoins ainda estão sendo produzidos, não foram produzidos os 21 milhões de unidades. A cada 10 minutos é produzido uma X quantidade de bitcoins. E a gente vai entender como é que funciona esse mecanismo de criação de novos bitcoins. Então vamos entender como é que é criado esses novos bitcoins. Quando você precisa enviar um bitcoin, quando você faz a venda ou a compra de um bitcoin, essa transação ela precisa ser validada, ela precisa ser aprovada. E lembra que eu mencionei aqui que a rede do Bitcoin é composta por milhares de computadores que estão espalhados ao redor do mundo? Pois bem, esses computadores que estão espalhados ao redor do mundo, que validam e verificam as transações que acontecem dentro do Bitcoin, eles são conhecidos, eles são chamados de mineradores. Esses mineradores nada mais é do que computadores que dedicam poder energético e poder computacional para criar a rede do Bitcoin, e eles ficam verificando e validando todas as transações que acontecem dentro do Bitcoin. E como recompensa por esse trabalho, que os computadores fazem, eles recebem novos Bitcoins que são emitidos pelo sistema do Bitcoin. Então, se esses computadores eles fazem com que a rede do Bitcoin funcione, eles validam as operações e as transações dentro do Bitcoin, nada mais justo do que eles receberem uma recompensa por isso. E essas recompensas são recompensas em Bitcoin, que o próprio sistema do Bitcoin cria automaticamente. E é assim que surge um novo Bitcoin no mercado. É assim que cria-se novos Bitcoins. E esses Bitcoins vão sendo criados até chegar numa quantia máxima de 21 milhões de unidades de Bitcoin. E agora que a gente entendeu como é que funciona esse mecanismo de emissão de novos bitcoins, como é que funciona a questão dos mineradores, dos computadores que estão dentro da rede validando e a recompensa que eles ganham por validar a rede dentro do Bitcoin, vamos agora falar sobre o mecanismo que eu falei anteriormente, que é conhecido como halving. Halving é um evento que acontece no Bitcoin com a periodicidade de 4 em 4 anos. E esse evento nada mais é do que a redução pela metade da recompensa que os mineradores recebem quando eles validam algumas transações dentro da rede do Bitcoin. Lembra que os mineradores são esses computadores que estão dentro da rede do Bitcoin, validando e aprovando as transações dentro da rede? Quando um computador, quando um minerador, ele consegue validar uma X quantidade de transações, a gente chama isso de bloco, quando ele consegue validar um bloco de transações dentro da rede do Bitcoin, ele ganha uma recompensa. E essa recompensa
quando acontece o halving, ela é reduzida pela metade, ela é cortada pela metade. Então, se, por exemplo, um minerador está recebendo 50 bitcoins por cada bloco minerado e acontece o halving, essa recompensa dele, que seria de 50, agora vai passar a ser de 25. Então, o halving de 4 em 4 anos acontece esse mecanismo de redução da recompensa que os mineradores ganham por cada mineração, por cada bloco minerado. E a gente vai entender o porquê ele é importante, principalmente para o preço do Bitcoin. Então, se por exemplo você é um minerador, e esse minerador ele conseguiu realizar um bloco de transações, ele conseguiu aprovar um bloco de transações dentro do Bitcoin, ele vai receber uma recompensa. Vamos supor que a recompensa que ele recebe é de 50 Bitcoins. Daqui a 4 anos, quando acontecer o evento conhecido como halving, ao invés de ele ganhar 50, ele vai ganhar 25, porque o halving ele reduz pela metade essa recompensa. E por que esse fenômeno ele é tão importante dentro da rede do Bitcoin? Porque se nós pararmos para perceber, no final das contas, o que está sendo reduzido pela metade não é só a recompensa dos mineradores, é a própria emissão de Bitcoin. A quantidade de Bitcoins que está sendo emitidos, diariamente é reduzida pela metade de 4 em 4 anos. E isso faz com que a gente volte naquele conceito novamente de lei de oferta e demanda. Se existe uma alta procura por algo e uma baixa demanda, uma baixa emissão de bitcoins, ou seja, a cada 4 em 4 anos estão sendo criados menos bitcoins, acaba que o preço dele se valoriza. O halving, ele é um mecanismo de valorização do preço do Bitcoin, da escassez do Bitcoin. E a gente vai ver isso agora. Eu vou te mostrar o que aconteceu na história do Bitcoin a cada momento que aconteceu o halving. Vamos olhar aqui. Em 2008 foi quando surgiu o Bitcoin, mas em 2009 foi quando efetivamente o Bitcoin começou a rodar, começou a valer. E em 2009, a recompensa que era paga por cada minerador que conseguia validar um bloco era de 50 bitcoins. Então, todo minerador que conseguia validar um bloco, ele recebia de recompensa 50 bitcoins. Passaram-se 4 anos, de 2009 para 2012. 2012 aconteceu o primeiro halving do Bitcoin. E essa recompensa que era de 50, como o fenômeno do halving ele reduz pela metade, essa recompensa que era de 50 passou a ser de 25. E isso afetou diretamente o preço do Bitcoin. O preço do Bitcoin saiu de meros reais, valendo R$2, R$5, e ele passou a valer, depois do halving, mais de R$5.000. Ele teve uma alta valorização depois do halving. E daí você pode se questionar, não, isso é só coincidência. Então vamos pegar os históricos. Isso aqui foi em 2012 o primeiro halving. 4 anos depois, em 2016, aconteceu o segundo halving do Bitcoin. E agora a recompensa que era de 25 caiu pela metade e passou a ser a recompensa de 12,5. E o que aconteceu com o preço do Bitcoin? Adivinha? O Bitcoin teve uma valorização recorde e chegou a valer em 2017 mais de R$100.000. Então parece que realmente o evento do halving faz com que o Bitcoin tenha uma valorização significativa, E agora saindo de 2016 para 2020, que foi o terceiro halving. No terceiro halving, o Bitcoin, que agora tinha recompensa de 12,5, caiu pela metade e passou a ser de 6,25 Bitcoins por recompensa para os mineradores, E o que aconteceu com o preço novamente? O preço teve novamente um recorde histórico e chegou a valer mais de R$350.000 em 2021. Corroborando com essa ideia de que o halving realmente é um mecanismo de escassez do Bitcoin. E essa escassez vem aumentando o preço do Bitcoin. E o quarto halving aconteceu em 2024, é o halving mais recente. E fez com que o Bitcoin, que estava tendo uma recompensa de 6,25, cair para casa pela metade dos 3,125 Bitcoins por recompensa. E o que aconteceu com o preço? Adivinha? O preço saiu e bateu seu recorde máximo, seu recorde histórico, chegando a valer mais de R$675.000, mais de R$500 milhão. Então será que o halving realmente ele valoriza o Bitcoin ou é só uma coincidência do destino? O próximo halving está marcado para 2028. E o que será que vai acontecer com o preço do Bitcoin até lá? Será que ele vai seguir essa sequência de alta e de valorização? Eu mesmo não vou esperar e pagar para ver. Eu vou comprar Bitcoin e venho comprando Bitcoin ao longo do tempo, porque eu sei que o único destino do Bitcoin é a valorização. E você deveria fazer o mesmo. Tem um jargão dentro da comunidade do Bitcoin que diz o seguinte: a melhor hora de comprar o Bitcoin foi ontem, a segunda melhor é hoje. O que ele quer dizer com isso? É que o preço do Bitcoin, olhando para o retrovisor, olhando para trás, ele sempre está mais barato do que o valor atual e futuramente o valor atual vai estar sempre mais barato do que o valor lá no futuro. Então, a melhor hora de comprar o Bitcoin sempre foi no passado, mas a segunda melhor hora é hoje. Então não deixe para comprar e fazer os seus investimentos em Bitcoin para amanhã, para o futuro. Compre hoje que você não vai se arrepender.
Como vimos, daqui a 2028 vai ter o próximo halving. E quanto será que o Bitcoin vai chegar a valer? Qual será o preço do Bitcoin em 2028 e 2029? Fica a interrogação. A única certeza que eu tenho é que o preço do Bitcoin em 2028 e 2029 vai estar muito maior do que o preço atual. E agora que a gente falou do halving, né, e o quanto ele influencia na valorização do Bitcoin, vamos fazer agora uma análise da valorização do preço do Bitcoin na sua história. Vamos começar em 2010. Em 2010, o preço do Bitcoin, a gente conseguia comprar Bitcoin na casa dos R$2, dos R$2,50, dos R$3, coisa de real. Enquanto em 2015, o Bitcoin já estava valendo R$2.500. Em 2020, esse preço subiu de forma significativa e o Bitcoin chegou a valer R$155.000. Já em 2025, ele bateu seu recorde histórico e o Bitcoin estava negociando, chegou a valer mais de R$500 mil. Ele chegou a valer R$675.000 de centavos em 2010, chegando a valer centenas de milhões de reais em 2025. Essa é a trajetória do Bitcoin. Em pouco mais de uma década, o Bitcoin se tornou o ativo que mais se valorizou na história da humanidade. E um detalhe muito importante no Bitcoin é que a gente não precisa comprar um Bitcoin. Como o valor do Bitcoin hoje em dia está valendo na casa dos 500, 600 mil reais, você não precisa ter esse dinheiro para comprar, para se expor ao Bitcoin. Porque o Bitcoin pode ser comprado de forma fracionada. Então, com apenas alguns reais, você consegue comprar sua parcela, sua fração de Bitcoin. E então, só por curiosidade, quanto será que nós teríamos atualmente se nós tivéssemos comprado apenas 100 reais em Bitcoin em 2010? Vamos fazer esse cálculo? Em 2010, o preço do Bitcoin estava valendo mais ou menos, chegou a valer R$2,10. Então, se a gente tivesse comprado, se a gente tivesse pego os 100 reais e tivesse comprado em Bitcoin, nós teríamos conseguido comprar em média na casa dos 47,6 unidades de Bitcoin. Se nós pegarmos essas 47,6 unidades de Bitcoin e trazer para o preço atual, vamos fazer um preço de mais ou menos na casa dos 500 mil reais para facilitar o cálculo. Então, se o Bitcoin está valendo 500 mil reais cada Bitcoin e em 2010 nós tivéssemos conseguido comprar com aqueles 100 reais 47,6 unidades de Bitcoin, o cálculo é simples, é só pegar 46,7 e multiplicar por 500. Isso vai dar a casa dos 23,8 milhões de reais, quase 24 milhões de reais em menos de 15 anos. Não é à toa que o Bitcoin, de fato, é o ativo que mais se valorizou na história da humanidade. E uma observação que eu deixo aqui é que esse cálculo, ele não é para tentar mostrar para vocês que com 100 reais, daqui a 15 anos, você vai estar milionário em Bitcoin. Não é bem assim. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que, de fato, o Bitcoin ele só tende a se valorizar ao longo do tempo. Ele só valoriza o patrimônio das pessoas que investiram e que apostaram no Bitcoin. O Bitcoin ele só tem 17 anos de história, ele nem chegou à sua maioridade. E você pode ter certeza que ele tem uma longa trajetória de valorização ao longo do tempo. E você é uma parcela pequena das pessoas que estão de fato querendo aprender e entender um pouco sobre Bitcoin. De acordo com os dados de uma pesquisa que saiu recente, apenas 4% da população mundial já investiu ou investe em Bitcoin. Você sabe o que é Bitcoin? Não. Tenho a menor ideia. Não. Não sabe o que é? Não. Então, eu digo para você que a gente está só no começo. Para a gente ter noção, o mercado do Bitcoin, ou seja, o quanto de dinheiro tem dentro do Bitcoin, atualmente está na casa dos 10 trilhões de reais. Parece muito dinheiro, né? Mas se a gente comparar, fizer a comparação com outros mercados, a gente vai perceber que o mercado do Bitcoin está só no começo. Por exemplo, o mercado imobiliário global. Sabe quanto é estimado de valor no mercado imobiliário global? O mercado imobiliário global está estimado em um valor de mais de 2 quadrilhões de reais. Já o mercado do ouro, que é um mercado mais similar ao mercado do Bitcoin, né? Não é à toa que dizem que o Bitcoin é um ouro digital. O mercado do ouro, dentro do mercado do ouro, tem mais ou menos 159 trilhões de reais, enquanto do Bitcoin só tem 10 trilhões de reais. Fazendo toda essa análise, tanto de crescimento do Bitcoin, quanto de escassez, quanto também de comparação com outros mercados, a gente percebe que, de fato, eu volto a dizer, o Bitcoin está só no começo. Ele ainda tem muito a crescer, muito a se valorizar. E você faz parte de um grupo seleto de pessoas que está abrindo a mente e está querendo entender e investir em Bitcoin. Pode ter certeza que o Bitcoin lá na frente vai trazer aquele objetivo que nós falamos no começo, que é a tal liberdade financeira. E agora vamos seguir e entender como é que está sendo a adoção do Bitcoin nas instituições, nos países, nos governos.
A gente vai ver que o Bitcoin ele está cada vez entrando mais no sistema tradicional financeiro e sendo adotado por governos, por empresas e por várias pessoas dos setores econômicos tradicionais. No início do Bitcoin, ele era visto como aquela ideia de nerds, coisa da internet, era até visto como algo ilegal e ele foi posto à margem da sociedade, ele foi marginalizado. Mas com o tempo, o Bitcoin foi ocupando seu espaço. E ele foi sendo adotado por empresas, por fundos de investimento e até mesmo por países. Um dos casos simbólicos é o El Salvador, um país que adotou em 2021 o Bitcoin como moeda oficial do país. Ou seja, as pessoas lá utilizam o Bitcoin no comércio, no seu dia a dia, porque lá o Bitcoin é a moeda oficial. Assim como no Brasil a moeda oficial é o real, assim como nos Estados Unidos a moeda oficial é o dólar, em El Salvador a moeda oficial do país é o Bitcoin. E essa adoção não parou somente em El Salvador, não parou por aí. Centenas de empresas que adotaram Bitcoin e compram Bitcoin para colocar na reserva estratégica do caixa das empresas. Posso dar o exemplo de algumas empresas aqui, como a Tesla, que é uma das maiores empresas do mundo e ela possui mais de 10 mil Bitcoins em seu caixa. Harvard também é uma das instituições educacionais mais confiáveis do mundo, né? E ela tem Bitcoin, ela possui mais de 5 mil Bitcoins em seu caixa. Melios, que é uma empresa brasileira, uma empresa grande brasileira, ela também tem Bitcoin em seu caixa. Então são milhares de empresas que hoje possuem Bitcoin em seu caixa. E elas continuam comprando e possuindo Bitcoin em seu caixa porque elas veem que o Bitcoin é uma forma de valorização dos seus caixas ao longo do tempo. E essa compra de Bitcoin não parou somente nas empresas. Os países também aderiram ao Bitcoin. E vários países já se pronunciaram oficialmente dizendo que estão comprando Bitcoin, como por exemplo os Estados Unidos, a China, o Reino Unido, Emirados Árabes, Ucrânia, são tudo países que já oficializaram e disseram que compram, que tem Bitcoin e estão comprando Bitcoin sempre que possível para colocar no caixa, na reserva estratégica dos países. Então é isso, cada vez mais o Bitcoin vai sendo aceito e vai sendo procurado, demandado pelas pessoas, pelas instituições e pelos países. A corrida pelo Bitcoin está só começando. E a gente vê várias notícias saindo constantemente, como essa daqui, que o Trump afirma que vai transformar os Estados Unidos em uma superpotência do Bitcoin e do ambiente cripto. Essa outra aqui, que é até do Brasil, que Câmara está criando uma audiência para debater sobre a criação de uma reserva estratégica de Bitcoin no nosso país. Isso é muito importante. República Tcheca faz uma das suas primeiras compras em Bitcoin utilizando seu banco central. Harvard, por exemplo, triplica o seu investimento em Bitcoin e passa a ter mais de 2,3 bilhões de reais investidos em Bitcoin. O Congresso americano aprova a lei que impulsiona o mercado cripto e o Bitcoin em geral. Várias empresas estão aceitando o Bitcoin como forma de pagamento. O que começou lá atrás como uma ideia pequena dentro de um grupo de internet, hoje em dia está fazendo de fato parte da economia, da finança global. O Bitcoin saiu daquela mera moedinha da internet que era vista como algo ilegal e posta à margem da sociedade, como algo marginalizado, e se transformou em algo gigante, conquistou o mundo. E todo mundo está cada vez mais interessado em Bitcoin e fazendo parte dessa corrida de Bitcoin. Porque lembrando daquele conceito, só vai existir 21 milhões de unidades de Bitcoin. Então quem chegar primeiro vai beber água limpa. E ainda está só no começo. E uma reflexão que agora a gente pode fazer, que eu deixo aqui para vocês no final dessa aula, é que nós sempre acreditamos que o dinheiro era aquilo que o Estado, que o governo imprimia. Mas e se o verdadeiro dinheiro foi justamente aquele dinheiro do qual ninguém pode imprimir? Fica a reflexão. Porque se a gente voltar lá na origem do dinheiro, o dinheiro ele era lastreado no ouro. Ou seja, para um Estado conseguir emitir uma X quantidade de moeda, para imprimir uma X quantidade de moeda, aquele Estado, aquele país, ele tinha que ter uma X, a mesma quantidade de ouro em seus caixas. Então, a impressão de dinheiro, a emissão de dinheiro, ele era controlada baseada no quanto aquele país, no quanto aquele Estado tinha de ouro em seus caixas. Então, ele não poderia imprimir mais dinheiro do que a quantidade de ouro que ele tinha em seus caixas. Então isso gerava um controle. E hoje a gente sabe que isso não existe mais. Esse padrão ouro, que é chamado, que era conhecido naquela época, foi quebrado desde 1971 e ele nunca mais voltou. E hoje em dia o dinheiro é impresso de forma deliberada pelos governantes, baseado simplesmente no humor e na necessidade de uma figura política, de um governo do país. O sistema financeiro tradicional, ele realmente te entrega um dinheiro que ele perde valor ao longo do tempo, que ele se desvaloriza ao longo do tempo. O Bitcoin é o inverso disso. O Bitcoin ele te entrega um dinheiro que ele valoriza o seu patrimônio ao longo do tempo.
E agora que você entendeu de fato como é que funciona o Bitcoin, a história, a sua característica, como é que ele surgiu, as suas curiosidades do Bitcoin, né? Agora nós vamos finalizar esse módulo, que é o módulo teórico, e na próxima aula nós vamos entrar no segundo módulo, que é o módulo prático. Lá nós vamos fazer passo a passo como é que aonde a gente compra Bitcoin, como é que a gente compra Bitcoin, como é que a gente dolariza o nosso patrimônio, utilizando aquelas stablecoins que a gente mencionou na aula passada, e depois que a gente comprar esses dólares cripto, nós vamos transformar eles em Bitcoin. E daí, com esse passo, nós finalizamos essa tal trajetória, que é fazer com que você saia do real ao Bitcoin. Então nos encontramos na próxima aula. Até mais!